Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Boa noite. Hoje vamos tratar de um tema especial sobre o conservadorismo, o crescimento do conservadorismo no Brasil e no mundo, quem são os neoconservadores e se é uma ideologia, se é uma forma de pensar. Isso tudo nós vamos ver em breve com os nossos convidados. Antes de mais nada, eu fiquei sabendo de uma notícia que aconteceu agora há pouco e que eu gostaria de dividir com vocês aqui, que eu considero extremamente grave o que aconteceu, um pedido de demissão em massa de toda a equipe da Lava Jato dentro da PGR, tá? Porque a Raquel Dodge, a procuradora-geral, ela teria mandado todo o processo, tirando os trechos que envolviam Rodrigo Maia, presidente da Câmara de Deputados, e o ex-prefeito de Marília, José Ticiano Dias Toffoli, parente do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Tudo isso dentro da delação do Léo Pinheiro. As acusações envolvendo o irmão do ministro Dias Toffoli e o Rodrigo Maia envolvem Caixa 2 e propina. Então vamos aguardar para ver o que acontece. Hoje ainda deve ter repercussão sobre isso em outros canais e amanhã com certeza esse desdobramento não haverá de passar em branco. A demissão da equipe, o pedido de demissão da equipe inteira da Lava Jato em protesto contra a Raquel Dodge. Né? Continuando agora com o nosso programa, que promete muito e tem que ser um programa muito bom, porque nós estamos competindo essa noite com o Grêmio e Inter. Né? Mas por isso que eu trouxe dois craques para debater aqui o tema do conservadorismo, que é uma coisa que muito se fala e muito pouco se sabe, Se fala muito com preconceito, se confunde com reacionarismo, se confunde com retrocesso e as pessoas perguntam conservar o quê? Então nós vamos conversar um pouco sobre isso hoje, né? Com o bacharel de Direito e oficial da chancelaria Rafael Yost, aqui comigo, e a advogada Maria Cristina Hofmeister Meneghini. São os nossos dois convidados da noite e nós vamos tratar desse tema hoje. Então eu começo com a seguinte questão que eu largo na mesa. Né? O que é o conservadorismo? Conservar o quê? Rafael e depois Cris, vocês podem se trocar. Cris, se tu quiser começar o tópico. Eu posso até começar, agradeço a tua gentileza, boa noite Fernanda, boa noite aqui para o Yost e boa noite para os nossos convidados também, para os nossos telespectadores. Bom, conservadorismo eu considero, acima de tudo, um estado da mente, é uma maneira de entender a vida, é uma coleção de valores que se tem para olhar o mundo. Eu considero, inclusive, comparando, o conservadorismo é uma coisa que sempre se atualiza, ao contrário do que se pode imaginar. O conservador Perfeito. É aquele que analisa a experiência, aproveita o que vem do passado, é aquele que está em ombros de gigantes, a gente aproveita todo o escopo do passado e, ao mesmo tempo, a gente atualiza as informações. Eu diria que conservadorismo está na linha completamente oposta ao revolucionário. O conservador é o antirrevolucionário. Já o revolucionário, esse sim eu considero mofo. Porque o revolucionário, para mim, ele é tão antigo quanto o primeiro assassinato. Ou seja, o revolucionário ele tem uma característica sempre de destruir tudo. Para mim, é aquele que matou Abel. Né? Começa lá até, eu posso dar esse exemplo. Ou seja, para o revolucionário tem que se destruir tudo. Burke, inclusive, chamava o revolucionário de um preguiçoso. Ele sempre queria talhar o caminho, porque ele não tinha a paciência, nem a prudência. Para quem não sabe aqui, a gente está tratando de um tema que a gente quer trazer mais luz sobre ele, né? O Burke foi um dos primeiros a escrever sobre o conservadorismo, considerado o pai do conservadorismo, né? E a obra mais famosa dele é uma crítica à Revolução Francesa. Exatamente. Né? Que ele considerou que foi um desastre na França, porque
destruiu absolutamente toda a cultura que existia na França para não colocar nada no lugar. E para depois, exatamente, Fernanda, e para depois Napoleão Bonaparte chegar e se declarar imperador de novo. Ou seja, eles acabaram com todas as referências, com os valores, com tudo aquilo que norteava a sociedade, ao invés de só atacar onde estava o problema, que o conservador faz isso. O conservadorismo, ele não simplesmente olha para a sociedade e diz assim, eu aceito tudo que está aí, está tudo maravilhoso. Não, ele olha para os problemas, ele enfrenta os problemas, ele resolve os problemas e ele conserva aquilo que deu certo e aquilo que funciona. Exato. E, ao mesmo tempo, usa essa experiência para melhorar o que está vindo na frente. Mas jamais destruir, que é o caso do revolucionário. É uma construção, né? É uma construção ao longo do tempo. Exatamente. Vamos ouvir o Rafa. Bom, jamais... Posso chamar assim? Por favor. Não, somos grandes amigos. Eu jamais poderia, inclusive, me considerar um conservador sem ceder o lugar às senhoras se pronunciar chique. primeiro. É muito chique. É muito chique. Mas, de fato, é perfeito. O conservadorismo, enquanto uma corrente filosófica, uma corrente de pensamento, ele vem justamente, ou pode-se dizer, na verdade, que ele se consolida. Ele já... eu imagino que assim, a corrente de pensamento conservador, essa questão de aprimorar o que já existe, as tradições, a cultura legal de um país, a cultura de maneira geral, alta cultura, né? Uhum. Isso existe desde sempre. Mas eu acho que se consolida enquanto uma filosofia política e jurídica, justamente na medida em que o Edmund Burke percebe que a França está jogando, digamos, o bebê fora com a água do banho. Então, a Revolução Francesa depõe a monarquia francesa, que de fato tinha lá os seus problemas, o seu caráter tirânico. Essa é uma coisa que o Roger Scruton, que é o meu autor de referência, ao menos, em conservadorismo, faz muito bem no seu livro Como Ser um Conservador. Ele começa cada capítulo dizendo a verdade em e tal corrente de pensamento que se opõe à conservadora. Ele diz a verdade no socialismo, a verdade no globalismo, que é um outro tema muito atual. E ele admite os pontos corretos, as críticas que são pertinentes, que essas correntes de pensamento trazem, e depois analisa por que elas não têm razão, por que o conservadorismo tem um contraponto mais válido para essas críticas que elas trazem. Rafa, deixa eu só te fazer uma pergunta para agregar na tua explanação. Baseado em tudo isso que tu está falando, como é que tu vê, por que tu acha que o conservadorismo tem ganhado tanto terreno ultimamente? Uhum. Será que a gente foi longe demais no outro lado? Não seria dúvida. A teoria do pêndulo que busca o equilíbrio? Sem dúvida. Isso é uma coisa que o conservadorismo, pelo próprio nome, pela sua essência, ele busca o quê? Ele busca preservar o que deu certo até agora, e é até uma característica meio adolescente, tem aquele velho chavão, que no meu caso, inclusive, é verdade, de que quem não foi socialista na adolescência não tem coração. Tu conhece já, e quem continua sendo depois de amadurecer não tem cérebro, pois é. Eu concordo, plenamente. E o que acontece, na verdade, é que o Ocidente perdeu um pouco da autoconfiança. Nós temos essa tradição enorme, gigantesca, herdada da Grécia Antiga, passando pelo cristianismo, que a Inglaterra exportou para o resto do mundo, para os Estados Unidos. Esse, na verdade, é a nossa herança cultural. E, no entanto, os últimos 50 anos, pelo menos, é um pouco mais ali, é uma tradição que vem da França, principalmente, mas que é uma releitura do marxismo, vem fazendo um trabalho intelectual considerável de solapar as bases dessa tradição. Devastador, eu diria. Trabalho devastador. É o que o pessoal da Escola de Frankfurt chamava da... Como era? Teoria crítica, esse era o nome,
e que depois veio Michel Foucault, um pessoal pós-modernista. Relativista. Exatamente. Então, tentando colocar abaixo, na verdade, as próprias bases morais e éticas da nossa cultura, da cultura ocidental. E que o pessoal conservador, justamente o que eles argumentam? Olha, isso não veio do nada, isso tem um longo histórico, uma longa tradição, tem falhas, como tudo que é humano, nós não somos perfeitos, nós não somos anjos, mas nós temos que reformar e não jogar por terra e tentar fazer algo novo, porque o que vem é sempre... a utopia é sempre uma distopia. Quando nós jogamos por terra, o que nós herdamos vem terra arrasada, genocídio. Deixa eu fazer uma provocação aqui, Cris. Tu não acha que é um pouco arrogante o pensamento não conservador, o pensamento revolucionário? Tu não acha que é arrogante? Eu acho que é quem maligno. acha que, por exemplo, que nada do que veio antes vale nada, que não presta, vamos chegar aqui, vamos detonar, vamos destruir, vamos construir a nossa sociedade utópica, perfeita, porque ninguém sabia de nada, meu pai era um errado, minha avó era uma boçal, sei lá. É entendeu? A política... Porque é uma coisa meio arrogante, tu achar que tu vai chegar e tu, antes de qualquer um, teve a melhor ideia do planeta. Reinventar a roda. Reinventar a roda, deixando para trás séculos de tradições que funcionam. Eu não estou dizendo que todas as tradições são positivas, né? A gente vê na cultura islâmica tradições horrendas, a gente vê em alguns países da África tradições horrendas, que obviamente precisam de ser mais civilizadas, precisam passar por um processo civilizatório, né? Mas a gente aprendeu muito, a gente evoluiu muito. Se tu olhar para a Idade Média e olhar para o mundo atual, eu me espanto quando eu vejo que tem pessoas que dizem: nossa, nós estamos andando para a Idade das Trevas. A gente nunca teve tão bem. Apesar de todos os problemas, nós temos bilhões de pessoas no planeta Terra, todos aqueles problemas que a gente tinha com menos gente, eles maximizaram, obviamente, pela quantidade de pessoas, mas a gente alcançou níveis fantásticos de evolução em diversos temas. Sim. E não isso não pode ser negado. Principalmente aqui está o calcanhar de Aquiles dos progressistas, dos libertários e dos esquerdistas. Tudo que foi construído pela civilização judaico-cristã no Ocidente. Exatamente. É como se, nada contra a filosofia de Botequim, entendeu? Mas é como se criaturas ébrias resolvessem salvar o mundo. Absolutamente. Sim, ele tem uma dose de egocentrismo, tem uma dose assim, de desprezo ao que existe, muito difícil. Eu diria que tem um aspecto bem psicopata nisso, que o psicopata é sempre aquele, ele sempre se acha uma mente grandiosa, iluminada, entendeu? Ele é Deus. Então, o que eu vejo também, até porque tu falasse, por exemplo, no islamismo, algumas coisas de tradições, o que eu observo como uma conservadora dentro da linha, por exemplo, do Russell Kirk, eu sou uma católica, eu sou uma cristã, católica apostólica romana, e eu vejo que esses valores todos da dimensão espiritual são importantíssimos. E, por exemplo, existe uma diferença muito grande entre o que é valor espiritual para o islamismo, sem menosprezar várias práticas interessantes, mas principalmente aquele respeito ao outro, respeito à mulher, essas coisas todas que a cultura... Respeito à infância. A infância, exatamente, que já, por exemplo, a religião católica, enfim, o cristianismo preza muito. O cristianismo deve ser, inclusive no cristianismo nós temos o perdão e a caridade. Não, todos os processos civilizatórios passaram por essas duas religiões, basicamente, pelo cristianismo e pelo judaísmo. Sim. Eu não estou dizendo que nada de bom foi feito nas outras, não é isso. Não, claro que não. Mas grandes processos civilizatórios, de leis, de júri, da gente inclusive ter acesso a conhecimento, vieram dessas duas os processos, religiões. Claro. A Igreja Católica tem, assim, nos concílios, inclusive, toda uma tradição. São Tomás de Aquino, né? Santo Agostinho, são gênios. Eu lamento que, por exemplo, não se possa difundir mais hoje, até porque, conforme foi colocado aqui, na verdade, o ensino no Brasil ocultou isso dos estudantes. Isso foi uma coisa
que só depois de um tempo para cá que a gente começou a ter acesso. Eu queria, Rafael, que tu colocasse para nós, assim, se possível, as principais diferenças entre o conservadorismo e o reacionarismo. O que faz com que alguém seja reacionário e que faz com que alguém seja conservador. Porque uma das grandes críticas da esquerda em relação ao conservador, além deles confundirem com ideologia, que não é realmente um espírito, uma forma de ver a vida, né? É que todo conservador é reacionário. Isso é uma mentira. Né? Sim, sem dúvida. Mas é uma mentira fácil de transmitir, como, aliás, todas as mentiras da esquerda, né? Que é um motivo ótimo para inocular elas bem desde jovem, como foi o meu caso, inclusive. Eu acho que justamente o grande desafio do conservadorismo moderno é que nós precisamos traduzir toda a herança da civilização ocidental para jovens que foram criados sem uma tradição religiosa, digamos. Muitas vezes sem noção de autoridade, né? Sim, exatamente. A visão de mundo que é passada para os nossos jovens, ela é o que? É o materialismo científico. Nada do que não é provado em laboratório existe. Isso é uma visão que, ok, a ciência nos trouxe muitos benefícios materiais, nos trouxe a prosperidade que nós temos hoje. Ninguém disputa que a ciência é a melhor forma de descrever o mundo material. Só que, no entanto, ela, por definição, a ciência não trata do quê? Da metafísica. E então, se nós tomarmos a ciência como uma visão de mundo geral, abrangente, isso significa que a vida não tem significado. Ela não pode ter, a gente não pode atribuir valores transcendentais a nada. E isso deixa um mundo muito estéril, muito árido para as pessoas viverem. Né? Exatamente. E isso eu acho que, agora estava vendo aqui, não sabia nem que havia tradução em português, o Jordan Peterson, eu acho que é um autor essencial para o futuro do conservadorismo, porque ele traduz, ele tem um livro que chama 12 Rules for Life, 12 regras para a vida. 12 regras para a vida. Aliás, que eu indico para todos os pais e mães e filhos adolescentes. Sim. Deve ser lido. Sem dúvida. Não é um livro de autoajuda, é um livro de profunda reflexão sobre como construir uma vida produtiva e feliz, né? Sim. O Peterson, ele justamente traduz todo o significado e o valor dessa tradição ocidental, mas numa linguagem que é acessível, inclusive, para quem não tem o instinto, o impulso religioso. Eu acho que isso é o mais importante. Eu mesmo, na realidade, cresci ateu, sem nenhuma compreensão mais profunda da religiosidade. Até é uma coisa que me envergonha, mas é o histórico. Não te envergonha do teu passado, que foi ele que te trouxe até aqui. É verdade. Todos somos uma construção. Se teu pensamento não é conservador. Mas... Pensa bem, tudo aquilo que tu vivenciou, inclusive a tua vivência na esquerda, te tornou a pessoa que tu é hoje, inclusive com muito mais crítica, né, Rafael? Não, de fato, mas existe também um componente que eu acho que é bastante cristão, de espiar, autocrítica exagerada. Não, de espiar um pouco os pecados da juventude. E justamente quando eu percebi toda essa riqueza do pensamento conservador e principalmente a realidade simbólica que existia no cristianismo, porque o que acontece? Como é que os ateus militantes, Richard Dawkins, o Christopher Hitchens, esse pessoal aborda a questão do cristianismo? Eles debatem com o pastor malucão lá do Alabama, que leva placas de que Deus odeia os gays. Eles nunca debatem com pessoas como Jordan Peterson, que tem um conhecimento muito profundo dos fundamentos da nossa civilização. Tu acha, a pergunta vale para os dois, tá? Porque eu sei que a Cris é bastante envolvida com a igreja.
Todo conservador é cristão, é católico? Ou tem conservador que não é católico? Tu pode ser conservador e ser ateu? Pode? Olha, eu vou refletir da seguinte forma. Todo conservador ele vai ter um aspecto, justamente um aspecto que é um aspecto da alma. Sem dúvida, porque ele vai ter que avaliar valores. Não precisa ser católico, ele pode ser cristão. Talvez eu até te passo, Rafael, eu não conheço no meu grupo de relação conservadores ateus, porque o conservadorismo sempre leva a uma profunda reflexão da vida. Se tu enxerga o mundo como ele é, um mecanismo impressionante em que tudo funciona de uma maneira fantástica, as estações têm seus tempos, as aves têm suas épocas, tu vê que isso não foi feito ao acaso. É impossível o acaso. É a mesma coisa que macacos um dia inventarem, por exemplo, a 9ª sinfonia batendo palminha no chão. É impossível. Há um ordenamento, há uma inteligência que necessita exatamente, que nós temos, através da nossa inteligência, pelo menos, que captar parte disso. De fato, eu acho que o conservadorismo consiste assim, em enxergar o que é bom no passado, nas tradições que nos trouxeram até aqui, e tentar reformar o que não é tão bom ou que talvez deixou de ser adequado ao mundo atual. Mas é muito curioso, eu adoro os autores ingleses, o que não deve ser coincidência, porque é o berço por honorário do conservadorismo. E eu tenho 2 autores, que são o Theodore Dalrymple, até tem um livro dele aqui na frente. Livros depois. E um outro que eu gosto muito, é um autor excepcional, inclusive tem vários vídeos no YouTube, eu recomendo a todos, chama Douglas Murray. O Douglas Murray, ele é um conservador, ateu e gay. Então, são 2 públicos que se esperaria que a gente não alcançasse. Então existe, sim, existe. Assim como eu conheço vários conservadores que são judeus. E o Murray, ele sempre fala, quando ele é pressionado na questão da religião, porque tu é gay, como é que tu é cristão? E ele diz, olha, eu não acredito, eu até hoje sou ateu, mas nós europeus, todos os locais que tu vai, todas as cidades que tu visita, elas têm aquelas igrejas incríveis, os ingleses adoram a arquitetura, né? Sim. E eram locais que tu vê que eram extremamente importantes para os teus antepassados. As pessoas chegavam num lugar, a primeira coisa que elas faziam era na prefeitura, uma praça, uma igreja, inclusive no lugar, nosso, né? Exatamente, aqui no Rio Grande do Sul. E ele diz, e eu acho que a gente não pode simplesmente jogar isso fora. A gente tem que aprender a lidar com isso e a retirar alguma coisa de boa disso. Então é muito interessante essa visão, porque ele próprio diz, inclusive em algumas entrevistas, que tem muita gente que reclama que a Igreja Católica diz que homossexualidade é pecado, mas... Tem uma outra grande autora conservadora atual, que é a Deirdre McCloskey, que ela é transexual. Ela é conservadora. Sim. Ela não é gaysista, ela não é favorável à ideologia de gênero. Mas deixa eu só mostrar os livros que ele está falando aqui. Eu fiz questão de trazer para quem quer conhecer mais, né? Esse aqui é do Roger Scruton, é meio obrigatório, assim. Eu trouxe em inglês, porque eu prefiro ler assim, mas todos eles têm tradução para português. An Invitation to the Great Tradition, Conservatism. Tá? Esse é um deles. Tá? Esse aqui, que para quem gosta de debater, é obrigatório, que é do Ben Shapiro, que é maravilhoso. É jovem, é moderno, ele fala bem, que é o Bullies, How the Left's Culture of Fear and Intimidation Silenced Americans. Como a cultura de esquerda, do medo e da intimidação, silencia os americanos. Aqui tu pode colocar brasileiros, japoneses, alemães. Ou seja, isso vale para qualquer lugar do mundo, tá? A cultura é o tal do politicamente correto. Como que o politicamente correto cala a sociedade, tá? Esse cara aqui é genial. Tem um debate de 2 horas e meia entre o Ben Shapiro e o Jordan Peterson, que é outro gênio,
Tá? Tem no YouTube vários vídeos dos dois, eles fizeram uma série de palestras pelos Estados Unidos, em escolas e universidades, né, explicando por que eles eram cristãos. E por que o conservadorismo tinha a ver com valores e princípios. Inclusive na obra do Jordan Peterson, esse aqui é o Mapas do Significado, Maps of Meanings em inglês, tá? A Arquitetura da Crença. Esse livro é grosso, ele intimida, tá? Mas ele é maravilhoso. E o Jordan Peterson tem centenas de vídeos dele no YouTube, e eu vou falar um pouquinho sobre ele rapidamente. Ele é um professor de Toronto, no Canadá, que começou a abordar determinados temas em sala de aula. Ele ficou conhecido a primeira vez porque ele gravou um vídeo no YouTube criticando uma decisão do governo da cidade dele, de que teriam as pessoas que lidam com o público, de que teriam que se referir a 20 e poucos, 30 e poucos tipos diferentes de gênero ao se manifestar em relação a uma pessoa. Ele disse que isso era um absurdo. Que isso aí era uma ditadura e que era impossível tu olhar para alguém e saber o que aquela pessoa, onde ela se enquadra, né? Afinal de contas, só de olhar para alguém tu não sabe o que ela faz entre quatro paredes, e que isso aí ia causar um tremendo desgaste, problemas de relacionamento entre as pessoas, e isso não se sustentava. E nisso ele virou um polêmico e teve centenas de milhares de acessos e acabou virando um professor dos mais conhecidos no mundo, um palestrante internacional, e uma das coisas que ele mais faz é analisar contos de fadas, filmes clássicos, histórias da Disney, principalmente trechos do Gênesis, trechos da Bíblia, e explicar qual a importância de tudo isso para os dias de hoje. É meio como uma análise de mitos e significados. Aqui que o Rafael falou antes, o Theodore Dalrymple, aqui tem um dos clássicos dele, A Faca Entrou, Assassinos Reais e a Nossa Cultura. Para quem quiser, tem só olhar na internet, vão encontrar em centenas de lugares para vender. Aqui tem outro livro dele, Viagens aos Confins do Comunismo, bem explicativo. Não é tão forte que nem o Gulag, do Alexander, que é tristíssimo. E esse aqui do Roger Scruton, que eu estou lendo agora, que é muito bom, Tolos, Fraudes e Militantes. Pensadores da Nova Esquerda. Esses livros são obrigatórios para quem quiser entender o pensamento conservador e quem quiser aprender a debater nos mais diversos meios. São livros muito bons e não vai achar nas bibliotecas universitárias. Não vai achar, né, Cris? Não, eu acho que não consegue. Isso é um outro problema, né? Seríssimo. Isso é uma questão que eu quero colocar a seguir. Quem são os pensadores do conservadorismo? Os antigos, os atuais? Quem são os nossos líderes políticos vivos? Temos? Existem? Acho que estamos praticamente Existem. A gente pode dizer que o Bolsonaro é um conservador, a gente pode dizer que Trump é um conservador. Eu queria que vocês falassem sobre isso. Fernanda, até antes de eu entrar nesse tema, até por causa da pergunta anterior, e uma coisa que eu acho muito importante, até porque tu falasse do Scruton, o Roger Scruton é um que mostra que a beleza transforma. Então, assim, por exemplo, Napoleão Bonaparte, quando entrou em Chartres, ele comentou assim, todo ateu se sente desconfortável aqui dentro. Porque a beleza tem, justamente por isso até que eu coloquei, que o conservador, por ele ter todo esse aspecto de cultivar, ou pelo menos partir para observar a beleza, sempre o aspecto espiritual acaba sendo muito mais desenvolvido. Porque justamente por isso que hoje há um total desleixo com a beleza. Tu acha que isso faz parte do culto à feiura Claro. E da falta de harmonia? Sim, o culto à feiura, ele diminui a nossa dimensão espiritual completamente. O culto à feiura, ele leva a uma depressão. Não tem como. Basta que tu veja isso. Imagina, Napoleão, que era um ateu, depois se converteu no leito de morte. Mas ele entra em Chartres, e eu já faço esse comentário, porque a beleza ela tem um aspecto de redenção também. Então, sem dúvida, existem muitos conservadores, eu até na hora não me veio nenhum, mas que são ateus, e são, enfim, mas eles estão sempre prontos para a mudança.
porque é sempre lento, né? O conservador tem esse aspecto de se aprimorando ao longo da vida. Mas agora, quanto aos nossos líderes internacionais. Bom, eu considero, do que já existiu no Brasil, o Bolsonaro um conservador. Porque ele tem ele preza a família, ele preza os valores judaico-cristãos, ele preza justamente preservar as nossas crianças, ele está exatamente dentro dessa estrutura básica do conservadorismo. Ele pode não ter assim um aspecto de cultura conservadora no sentido de ter todos esses autores, enfim, saber fazer essas citações, mas ele age como um conservador. Sim. Do ponto de vista internacional, claro, sem dúvida, um que me chama muita atenção, até da hora que tu falou, não tinha me ocorrido, é Trump. O Trump é um conservador, inclusive eu posso confrontar com o presidente anterior, o Obama. É bem visível a diferença do Obama como um revolucionário e o Trump como um conservador. Então, sem dúvida, É que nos Estados Unidos os conservadores eles estão concentrados no Partido Republicano. Sim. E os progressistas estão concentrados no Partido Democrata. Exatamente. Isso fica uma coisa bem clara, essa divisão. Exato. Não tem. Mas não a gente tem muito poucos líderes, né, Cris? Tem. Muito poucos. Eu vejo que a gente precisa, sim, ter um equilíbrio em todas as esferas, né? A gente precisa ter equilíbrio aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil, no mundo. Mas que esse equilíbrio está muito longe de ser alcançado ainda, porque o conservadorismo que está voltando à tona, está ganhando espaço, está ganhando terreno. A gente vê uma quantidade de movimentos conservadores nascendo, de institutos conservadores, né? Tem o Instituto Burke, que hoje dá aulas à distância, tem videoaulas de vários tipos e temas, tem um movimento conservador, tem uma quantidade de grupos no Facebook, no WhatsApp, que começam a debater isso e que as pessoas estão meio que tateando no escuro ainda, porque não há uma, como é que se diz, não há uma tradição no Brasil de se estudar o conservadorismo. Não estuda isso na universidade. Eu me formei em jornalismo e jamais passei por isso. Não li um autor conservador em toda a universidade. Jamais foi oferecido para leitura e análise, né, dos alunos. E isso é uma lástima, porque mesmo que tu não queira ser um conservador, que tu queira ser um liberal, que tu queira ser de esquerda, um libertário, tu tem que ter as ferramentas na mão para fazer as comparações, analisar e ter a tua própria opinião, né? O que a gente fala da tal da pluralidade na educação, né? Que hoje não é oferecida, né, Rafael? Não, sem sombra de dúvida não é. Eu passei o colégio inteiro e depois a faculdade ouvindo só, na verdade, uma narrativa meio de que os conservadores eram o diabo em pessoa, assim, Adam Smith e um bando de velho mofado. Até pior do que isso, eles eram mal intencionados. Adam Smith valorizava o lucro acima de tudo. E, na realidade, é uma coisa até um pouco engraçada. Tu mencionou os progressistas. Existe uma ala mais libertária, assim, que costuma sempre frisar: não, se tu não tem posições liberais nos costumes, não é um verdadeiro liberal. E eu sempre digo, olha, então vocês façam um favor, exumem o cadáver do Sr. Adam Smith, informem a ele que ele não era um verdadeiro liberal, porque a principal preocupação dele era a filosofia moral. Ele tem toda uma teoria, a teoria dos sentimentos morais, ele foi professor, eu não tenho certeza de teologia, mas certamente de metafísica e moral. A base dele, de estudos dele era isso. Na Universidade de Glasgow, que era o grande centro lá do Reino Unido. Então, na realidade, falta de fato, assim, aqui no Brasil a gente não tem essa tradição. Eu tenho a impressão, como nós estávamos falando mais cedo, é como se fosse ainda uma disputa entre Hobbes e Rousseau. O homem, ele é bom na essência ou ele é mau na essência? Então nós temos, por um lado, a linha de pensamento anglo-saxônica, de que o homem é o lobo do homem, e é a sociedade que impede que ele exerça os seus instintos, os seus impulsos mais destrutivos, mais egoístas. E, do outro lado,
Tudo bem, Rousseau era suíço, mas era o do cantão ali mais francofônico da Suíça. E é a tradição mais francesa de pensamento, de que, na verdade, o homem no estado de natureza é essencialmente bom. E é a natureza, aliás, perdão, é a sociedade que estraga com ele. Isso é uma teoria que vai completamente contra o instinto animal do ser humano, né? Sim. Completamente, porque isso é uma das coisas mais básicas do conservadorismo, que acredita que o homem precisa de regras e limites para viver em sociedade. E que a teoria... E é a maior diferença, pelo menos no meu ponto de vista, uma das maiores diferenças entre o pensamento conservador e o pensamento liberal progressista, porque vamos deixar bem claro que todo conservador é liberal na economia. Tá? Ficar dizendo conservador nos costumes e liberal na economia é meio que chover no molhado, porque todo conservador é liberal na economia. Se você for ler Kirk, se for ler Burke, vai ver ali liberdade de mercado, né? Todas as questões defendidas por Adam Smith, todas as questões do liberalismo de mercado, tá tudo ali. Tá? E Burke era do Partido Liberal. Então ele não era do Partido Para mim, a Conservador. diferença crucial entre o conservador e o liberal progressista é que o liberal acha que tudo se resolve no campo econômico. Né? E o conservador já disse, não, as coisas não se resolvem só no campo econômico, as coisas se resolvem no campo cultural. E se tu não tem uma cultura pré-estabelecida, construída, forte, com uma base ampla, o resto rui, sucumbe. Né? Esse é o grande debate que está sendo feito, inclusive no nosso país hoje, né? Sim, a agenda cultural é fundamental para a manutenção da ordem. E o liberal, que quer exatamente que a economia se flua, que a economia fique uma economia forte, não pode desprezar o aspecto cultural disso. Porque se tu não tiver uma agenda cultural que preserve esses valores, bom, termina a propriedade privada, por exemplo, que esse é o princípio maior. Quando eu quero sacanear os meus amigos libertários, eu digo que eles são marxistas de direita. Porque a teoria do Marx era justamente de que tudo, a estrutura de fato da realidade, eram os interesses econômicos. E o resto, a cultura, a religião, eram a superestrutura, era uma máscara que essas relações de dominação econômica vestia para se tornarem aceitáveis. E na realidade, quando tu vê o libertário, pensa uma coisa parecida. Só que ele acredita que se tu tiver o livre mercado como essa base, a superestrutura vai ficar boazinha, não precisa, é desnecessária. Então, esse é um bom jeito de sacanear os libertários. Mas, voltando ali à questão dos líderes... Esse é o mesmo pensamento que diz assim, vamos liberar as drogas porque isso vai ser bom para a segurança pública. Sim, traficante como empresário. Isso é o primeiro passo para tu criar um narco-estado. Sim. A gente conhece outros exemplos de países que foram por esse caminho e se ferraram. Imagina num país como o Brasil, onde não tem estrutura sanitária, que não tem a saúde pública, não tem leite suficiente nem para tratar quem já tem doença mental e problema de drogadição hoje, liberar, sim, só para melhorar a segurança pública. Isso é uma outra coisa também, controle de fronteiras. Então, a gente vai supor que, essa de alguma forma... Essa é uma outra diferença entre o conservador e o liberal progressista. Sim. Voltando ali à questão dos líderes, de fato, assim, Trump, tanto Trump quanto o Bolsonaro, até acho que o Trump é mais inteligente, o Bolsonaro é um pouco mais tosco, mais pé no chão, mas nenhum dos dois, eu imagino que tenha jamais lido um livro do Roger Scruton, ninguém assim. Não, eles não são intelectuais. Isso. Não e, no são, entanto, eu acho, Fê, que isso é um ponto muito crucial hoje em dia. Que tu vê o Brexit, o que está acontecendo no Reino Unido. A divisão lá não está mais na tradição Partido Conservador e Partido Trabalhista. Ela está entre as elites, que é o pessoal que tem um nível superior, que mora em Londres, a elite metropolitana, que quer uma vida mais globalizada, que não se importa de que, digamos, os mais pobres tenham que competir com os mais pobres na China ou na Polônia pelo seu trabalho, pelo valor do seu trabalho.
com o pessoal do interior. Então, isso separou completamente, criou uma nova... Esse é um tema que a gente pode voltar a tratar no próximo bloco, onde eu vou começar com a seguinte pergunta. Os conservadores metem medo? Quem tem medo do conservador? Voltando agora no nosso debate sobre o que é o conservadorismo. Eu deixei a provocação, uma pergunta provocação no final do primeiro bloco para os nossos dois entrevistados de hoje, Rafael Yost e Cristina Meneghini. O conservadorismo mete medo? Conservadores metem medo? Há medo dos conservadores? O que é? Porque a gente vê uma reação tão brutal, querendo chamar de reacionário, de fascista, de velho mofado, até isso eu já ouvi. Né? Todo esse tipo de preconceito, como se algo tivesse em jogo muito importante, o conservador estivesse colocando algo muito importante em risco por estar aparecendo agora, né? E a gente ouve absurdos, do tipo que o conservador é terraplanista. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso aí é uma ignorância falar isso. A maioria das pessoas que eu conheço, que são poucas, vamos dizer de passagem, que são terraplanistas, é pessoas que não estudaram na escola, não tiveram uma aula de ciências decente na vida, né? E são adeptos da teoria da conspiração de todos os tipos. Mas não tem nada a ver com conservadorismo. Agora, há um preconceito tão grande por parte da elite intelectual brasileira hoje em relação ao conservadorismo, que eles colocam tudo na mesma panela, como se tudo fosse sinônimo. E são coisas absolutamente diferentes. Por que tem medo? Eu acho que os revolucionários têm medo do conservadorismo, porque eles querem destruir tudo. Eles estavam com um campo nesse país todo deles. E subitamente, eu digo assim, claro, a sociedade pôde tomar conhecimento do conservadorismo, os livros puderam ser divulgados, nós pudemos ter vídeos excelentes sobre a matéria, porque as redes foram... nós tivemos acesso a redes sociais. Facebook, livres, redes sociais livres. Facebook, enfim, toda a web nós conseguimos hoje transitar por lá e ter acesso a esse material. Porque assim, por exemplo, nós tínhamos antes o quê? Os professores que estavam tomados, os colégios tomados por esquerdistas, que faziam uma mentira sistemática dizendo que Cuba era lindo, mais ou menos isso, e não havia um contraponto. O que aconteceu? Conforme se teve acesso a todo esse material, até que tu trouxe aqui para mostrar, Fernanda, o contraponto começou a ser feito. E as pessoas descobriram que estavam sendo enganadas pelos revolucionários. Exatamente. Então é óbvio, os revolucionários, eles são os orques. Os orques não querem que a Liga do Anel vença, porque eles querem a destruição da sociedade. E estava tudo indo muito bem, né? Estava indo maravilhoso. Para eles, o terreno estava todo deles. Estava tudo sob controle, né? Tudo sob controle. A gente vê com muita tristeza, e eu sou uma crítica do Paulo Freire por causa disso, a destruição absoluta que foi feita na escola brasileira, né? Começando pela pública, e a da alta cultura, porque tu destruindo as referências, há um enfoque em Paulo Freire que considera tudo aquilo que é da cultura, da alta cultura, da intelectualidade, coisa da burguesia, coisa de elite, portanto é ruim. Né? Ele criou a luta de classes dentro do ensino. É a nivelar por baixo, para que ninguém se sinta oprimido. Na verdade, ele impede uma mobilidade social de baixo para cima. Só pode de cima para baixo. Tu pode descer, mas tu não pode subir intelectualmente. Né? Paulo Freire é uma prisão mental. E nisso, a alta cultura foi banida das escolas brasileiras. Sem dúvida. Não vê música clássica, tu não vê alta literatura, tu não vê poesia, não vê referência. É tudo assim, quanto mais pobre, melhor, pobre de espírito, né? Exatamente. De fraco. A pobreza... Isso é uma estratégia, Cris? Claro, a pobreza em primeiro lugar é sempre mental. E essa pobreza mental, porque eu digo que não adianta, às vezes tu tem muitos recursos materiais e continua preso numa ideologia burra dessas. Nós sabemos o quantos tem por aí, quantas pessoas tem por aí que tem essa ideologia malsã da revolucionários e ao mesmo tempo tem muitos recursos. Mas não deixa de ser uma pobreza mental lamentável. Então, foi feito para isso. Quanto mais tu mantiver, por exemplo, uma população
com baixa cultura, mais tu pode dominá-la. Então, eu acho que tem um objetivo sinistro por trás de tudo isso. A gente fala na questão da ignorância, não de forma pejorativa, mas aquele que ignora, aquele que não tem o conhecimento, que não sabe. Ou seja, manter a parte da população na ignorância, sem saber, Sim. faz parte da estratégia de poder e dominação. E o conservadorismo vem totalmente de uma outra forma. Ele é uma forma de pensar que valoriza a arte, a cultura, a estética, a harmonia, tudo aquilo que foi construído durante séculos e o conhecimento, né? A necessidade de se passar o conhecimento para as novas gerações. A forma como a educação é abordada hoje parece assim que nada do que foi feito antes tem valor algum, se passa uma régua absolutamente limitadora, se joga tudo no lixo e se parte do agora para o futuro. Eu sei que tu é um crítico disso, Rafael. Sim, sem dúvida. Tem, na verdade, não são definições, não existe, eu acho, uma definição unívoca de o que seria conservadorismo, mas duas frases que orientam muito bem nesse tema que eu gosto muito. A primeira é do Roger Scruton, e ele diz: o conservadorismo, ele surge do sentimento do qual todas as pessoas maduras conseguem imediatamente partilhar, de que é muito mais fácil destruir coisas boas do que construir elas. Então, colocar abaixo é muito mais fácil e até prazeroso. A gente sabe que tem um pouco disso na iconoclastia, aquela coisa adolescente de mostrar que os ídolos têm pés de barro. Enquanto que construir é um trabalho lento, gradual, árduo, às vezes meio chato mesmo. E a segunda frase que eu acho que é bem lapidar é do historiador britânico o Robert Conquest. Ele tem 3 leis da política, todas elas valem a pena conferir na internet. Mas a primeira só que é mais relevante aqui, que é que todo mundo é conservador nos assuntos sobre o qual entende. Então imagine que a gente vai aprender a tocar piano. Tu tem toda uma enorme tradição de gênios do piano, tu tem Beethoven, Bach, Haydn, todo esse pessoal que já explorou quase todas as possibilidades daquela arte que tu quer entender e tu quer elaborar. A postura conservadora seria o quê? Aprender o que esse pessoal trouxe, se erguer sobre os ombros dos gigantes e tentar depois, talvez, elaborar: olha, se tu fizer a nota de rodapé sobre qualquer um desses, a tua vida já valeu a pena. Mas, se tu quiser inovar, aí tu vai tentar, com todo esse conhecimento, fazer, digamos, uma nova visão sobre isso aqui. A visão revolucionária seria o quê? Nada disso presta. Tem um compositor, eu acho que merece aspas, que fez uma sinfonia para helicópteros. Então eles faziam uma coisa de pendurar uma aparelhagem toda de captar o som e deixava os helicópteros ali por 3 minutos e 40 segundos e dizia que isso era uma sinfonia. E não é, porque não tem esforço humano, não tem esse catálogo de toda a genialidade de uma espécie por trás disso. Eu acho que tinha uma também que era uma sinfonia que o maestro fazia assim, deixava a baqueta e ficava também um tempo definido de silêncio. Isso é uma performance. Exatamente, isso é uma palhaçada. Não, é uma performance, não é uma sinfonia. Lembrando aqui que a gente está no patrocínio de Galeazzi Sul, há 40 anos a evolução dos metais, né? Nosso parceiro no programa. Eu quero deixar aqui uma outra questão. Antes a gente estava falando se seria todo conservador cristão e já respondemos, não, pode ser cristão, pode ser judeu, pode ser ateu, o que importa é que a base de valores e princípios, que se saiba o que se deve conservar. Uma das maiores críticas que a gente ouve em relação ao conservadorismo, por quem não conhece o que é justamente isso, vocês querem conservar o quê? Essa violência, esse mundo de desigualdade, essa injustiça, essa homofobia, esse racismo, esse aquilo. É um pensamento completamente deturpado do que é o conservadorismo. Eu me choquei
de assistir uma pessoa que eu considerava extremamente inteligente, que era a Glória Álvares, esse ano no Fórum da Liberdade, né, que eu sempre via ela como uma liberal, mas uma crítica, né, à esquerda, e ela fazendo uma crítica completamente equivocada em relação ao conservadorismo. Inclusive ela escreveu um livro sobre conservadorismo, Como Falar com um Conservador, onde ela trata o conservador como sinônimo de reacionário. Ela trata o conservador como se fosse aqueles coronéis, os grandes oligarcas, aqueles que não querem que nada mude no mundo, as elites usurpadoras. E não é nada disso. Eu fiquei até envergonhada, né, com certa vergonha alheia de ver uma pessoa que deveria estar tão bem informada cometer tamanho deslize intelectual, né? Ali acabou a minha admiração toda. Eu até dei um dislike ali, parei de seguir ela no Facebook, porque quando tu tem 1 milhão de seguidores, tu não pode estar cometendo esse tipo de equívoco, né? O mínimo que tu tem que fazer é te informar melhor antes de sair escrevendo um livro e lançando em outro continente. Mas eu gostaria de comentar o fato que a gente hoje tem o Google e o Facebook sofrem uma crítica de censurarem páginas de conservadores. É verdade. Né? E de censurarem páginas de direita. E aí eu pergunto, todo conservador é de direita? Existem conservadores de esquerda? Existem conservadores progressistas? Eu deixo a pergunta para vocês aqui. Bom, eu vou começar comentando do 9º princípio conservador, pelo menos pelo Russell Kirk, que todo conservador ele percebe a necessidade de uma prudente contenção do poder e das paixões humanas. Então, ao contrário do que a Glória estava dizendo, justamente o conservador é aquele que avalia o perigo que são as paixões. Ele se educa, porque ele não quer ser vítima, porque a primeira vítima das paixões é sempre o próprio ente que faz com que elas emanem. Ele vai ser sempre o primeiro. Vamos deixar claro aqui que as paixões a que a Cris se refere são aqueles desejos incontroláveis, irracionais, que dominam a pessoa. Não, por exemplo, eu daqui a pouco fico com raiva. A raiva não deixa de ser uma paixão e eu quero matar alguém. Eu não vou... Então, assim, ó, um anarquista ou um revolucionário não tem muitos pudores em matar alguém. Tanto que o número de assassinatos durante a Revolução Russa é uma coisa sem limites, é terrível. Então, assim... Sem dúvida, para o revolucionário, o não domínio das paixões é uma necessidade. Tanto é verdade que nas universidades hoje eles dizem você só pode ser todo o tempo feliz, como se a lei da gravidade não existisse, entendeu? E que a gente não pudesse levar um tombo por aí, ou de manhã ter que sair da cama. Então, assim, esse como 9º princípio eu acho muito importante no sentido de que refriar as paixões, que são as nossas raivas, inveja, tudo isso é muito importante para o conservador. Na verdade, o conservadorismo é muito mais humanista do que o revolucionário liberal progressista. Humanista, assim, ó, na verdade... Na valorização do outro. Não, ele valoriza o outro, mas ele valoriza porque o conservadorismo vê que todos nós temos a mesma origem, tá? Pelo menos para o cristão. Todos somos... É o único momento que nós somos iguais. Todos somos filhos de Deus, todos somos irmãos nessa terra. Mas isso é uma visão cristã, sem dúvida. Há muitos outros conservadores com outras visões, mas eles levam em conta isso. Eu acho até uma coisa interessante. Eles levam em conta esse ponto. O ponto que tu tem que respeitar o outro, tu tem que conter as tuas paixões, porque senão tu nunca vai ser um conservador. É verdade. Eu quero aqui lembrar, algumas pessoas devem ter visto, vazou na rede social, na verdade, uma filmagem de uma conversa, né, de uma das líderes, das chefes do Google na área de inteligência artificial, ou seja, era uma mulher, era a pessoa que controlava como seriam programados os algoritmos do Google nas buscas. Tá? E ela está conversando com alguém num bar e ela diz claramente que estavam sendo modificados os algoritmos para que não acontecesse o novo Trump nos Estados Unidos. Isso foi um escândalo, porque pensar que uma empresa com o poderio que tem o Google hoje está modificando os algoritmos para que tudo aquilo que é de direita e é conservador
fique em segundo e terceiro lugar na hora que alguém vai fazer uma pesquisa ou uma busca, ou que os assuntos sejam filtrados de alguma forma ideológica na hora que a pessoa vai pesquisar, né? É um absurdo. É um absurdo. Ou isso está muito claro na política da empresa ali para todo mundo que o utiliza saber que isso está acontecendo, ou é uma forma de manipulação grosseira. E dentro desse tema eu trago aqui a denúncia feita pelo Ben Shapiro, né, autor desse livro que eu trouxe aqui, que ele e o Jordan Peterson estariam sendo completamente sabotados pelo Google na área das pesquisas, que quando alguém procurava um livro deles ou digitava alguma coisa relativa a eles, não aparecia nas buscas. E eles descobriram que isso de fato acontecia, porque também vazaram conversas entre pessoas ligadas a essas empresas, né, citando eles nominalmente, como autores que não deveriam ser facilmente encontrados. Assim, a gente chegou num ponto, é tão surreal que o conservador é tratado como um subversivo. Mais surrealmente ainda, Fê, é o fato de que eles usavam a palavra neonazismo, eu acredito, diretamente ligando ambos. Fascista, nazista, os dois autores, que não tem nada disso. Frentista, o típico cantilena deles. No caso, o Ben Shapiro, inclusive, ele é um judeu ortodoxo. Eu nunca vi eu acredito que não exista um vídeo dele sem um kippah aqui atrás. Então, ele seria talvez o primeiro judeu ortodoxo neonazista do mundo. É um feito. Mas essa provocação que tu lançou é muito curiosa, sobre se existiria um conservador de esquerda. Eu queria puxar um pouco de novo para a questão do Brexit. Porque a Inglaterra, na verdade, é o berço do conservadorismo, né? Eu acredito assim que, de certa forma, o berço do Ocidente moderno. Então, eu vejo muito o que acontece lá como o que vai ou já está acontecendo, de alguma forma, aqui. Isso é muito interessante porque nos livros do Dalrymple tem um outro autor também, que é Peter Hitchens, um conservador britânico, que, como eu, foi um trotskista na juventude e agora está fazendo também sua penitência, como eu. E eles falam, por exemplo, assim, do desmonte do direito penal inglês, do desmonte das escolas. Eles tinham uma coisa que chama grammar schools, que eram escolas públicas de uma qualidade excelente. Elas eram as escolas de referência do Reino Unido e que elas tinham uma espécie de vestibular para receber os alunos. Então, vocês podem perceber que era mais ou menos o que, por exemplo, a minha mãe diz que existia aqui no Brasil. As escolas públicas eram as referências, as escolas privadas eram só para quem não conseguia passar no vestibular dessas escolas públicas. E justamente em nome da inclusão de todos esses valores tão bonitinhos que o pessoal da esquerda jura prezar e que estão fazendo isso pelos pobres, eles acabaram com as escolas públicas. Essas escolas que serviam como uma forma de selecionar os mais promissores dos jovens pobres e dar para eles novas possibilidades na vida, deixaram de estar, porque nivelaram todo mundo por baixo. Eles estavam no meio, de repente, de um ensino totalmente bagunçado, como é o nosso, que não roda ninguém, isso também acontece lá. Então, eu vejo a Inglaterra como um espelho nosso muito próximo, é muito interessante isso. E isso eu acho interessante que o Brexit, ele dividiu a sociedade britânica não mais em esquerda e direita econômicas, digamos, socialistas e capitalistas. Existe do lado de cada um das opções de estar na União Europeia e se separar da União Europeia, os dois lados. Tem o pessoal, digamos, de uma direita progressista, que acha que não tem problema tu abdicar da soberania nacional para tu ter um livre mercado internacional globalizado. Então, digamos que seria uma direita progressista. Esse pessoal é contra o Brexit. Só que também é contra o Brexit um pessoal de esquerda
a esquerda pós-moderna, que acha que as barreiras nacionais não deveriam existir. A esquerda é internacionalista desde sempre. A esquerda pós-moderna é globalista. Isso. A esquerda sempre Deixando teve aqui um bem caráter. claro, na semana que vem nós vamos fazer um programa especial com a diferença entre globalização e globalismo. São duas coisas completamente diferentes. Nós vamos trazer pessoas aqui para debater esse tema, aproveitando que eu estou substituindo o Macalossi nas férias dele, para trazer esses temas que eu considero absolutamente importantes e temas perenes, né? Eles não são pontuais, são temas que a gente deve aprofundar o debate. Crucial. Isso aí, eu acho que todo esquerdista moderno, neo-esquerdista, neo-marxista, é globalista. É mais fácil tu não ter fronteiras. A pátria grande, a questão do Foro de São Paulo, de expandir as fronteiras, de serem todos irmãos vermelhos, isso é tudo papo de globalista. Sim. Né? E A destruição das culturas locais, a submissão. Por exemplo, eu gosto muito de usar o exemplo dramático do que a Rússia fez contra a Ucrânia, né? Que era um povo absolutamente cristão, católico, né? Parte da Ucrânia é até cristã ortodoxa, e que não se submetia ao stalinismo, não se submetia às regras, né, do comunismo soviético. E o que aconteceu? Eles foram cercando a população, oprimindo, tirando a comida. Resultado, o cerco de Stalin à Ucrânia causou 8 milhões de mortes. É o maior genocídio cometido pelo regime comunista no mundo todo. Se chama Holodomor e você não vai aprender nas escolas. É verdade. Deveria, né, Cris? Tu fez uma exposição maravilhosa, trouxeste, inclusive, fotografias e palestrantes que conheceram e sabiam fazer a narrativa dos fatos. Olha, era uma coisa inacreditavelmente terrível, porque não era só matar aquelas pessoas que o regime comunista Era fez. submeter, quebrar a espinha. Não, né? fazê-las rastejar assim como bichos. Exatamente. Sem chance de Exatamente. sobrevivência, roubando toda e qualquer esperança. É uma das coisas mais terríveis de porque perceber. assim, a questão era, eles não podiam ter a sua própria cultura, eles tinham que ser submissos ao comunismo. E o primeiro ponto era abandonar a religião, a perseguição absoluta à crença, né? Porque o pai-estado não aceita que se tenha outra crença, é o pai-estado, e no caso a substituição da imagem de Deus pelo venerável Stalin, né? Como acontece em todo regime comunista, é o Mao Tse, todos os ditadores gostam de colocar ali a sua figura para ser louvada, né? Isso faz parte da psicose coletiva que envolve o comunismo. tem uma frase até do Dalrymple, eu acredito que seja no livro esse da Viagens aos Confins do Comunismo, que ele diz que o propósito da propaganda nos regimes comunistas não é convencer ninguém, porque as pessoas vivem ali naquela realidade, eles sabem que o regime comunista não tinha uma pujança, aqueles mísseis feitos de papelão que eles mostravam nas câmeras. É justamente humilhar, é mostrar o poder e dizer, tu tem que te dobrar essa mentira, tu tem que aceitar a mentira oficial. Inclusive dentro da tua família, se tu deixar escapar, quem sabe um filho teu não vai te dedurar para os oficiais. Tá aí a série Chernobyl para mostrar o custo da manutenção da mentira da eficiência soviética. Quem não assistiu ainda, a gente recomenda que seja visto. Vocês já viram Chernobyl? Não, são eu só ainda não 6 episódios. Vale a pena ver. Porque está eivado de ideologia do início ao fim. Não, mas só para voltar para o nosso debate. Como é que a gente faz, então, para resgatar a alta cultura no nosso país? É uma tarefa factível? Vamos responder essa pergunta no nosso próximo bloco. Boa noite. Cruzando as conversas. Boa noite, estamos no último bloco do nosso programa, especial essa noite sobre o conservadorismo, num oferecimento Galeazzi Sul, 40 anos a evolução dos metais. Agora eu vou fazer o texto rápido do nosso outro patrocinador.
Vou dar uma notícia muito importante para quem tem perda auditiva. Você sabia que existe uma clínica em Porto Alegre especialista em audição? A Mais Sons Clínica de Audição conta com uma equipe especializada em perda auditiva, preparada para solucionar problemas como dificuldade de assistir televisão, dificuldade de falar no celular e, principalmente, pacientes que não se adaptaram às próteses auditivas tradicionais. Perda auditiva é uma coisa muito séria, ela pode acelerar a perda de memória e o declínio cognitivo do paciente, além de isolar socialmente quem não consegue ouvir, né? Se você tem algum familiar com problema auditivo, você deve encaminhar até a clínica de audição. Ligue para o número 3061-7373 e agende sua consulta. A tecnologia mais moderna do mundo referente à audição você encontra na Mais Sons Clínica de Audição. Dando continuidade ao nosso debate, agora no finalzinho do último bloco, temos aí mais 12 minutos de programa praticamente, na noite em que Grêmio e Inter jogam, e a gente conseguiu aqui uma audiência muito boa para um tema que não é um tema popular. Verdade. Não é, mas é bom que a gente tenha esse espaço e possa tratar de temas diferentes que você não vai ver em outro canal, é só aqui na RDC TV, no Facebook, no WhatsApp, no Twitter, no YouTube e no Instagram, sempre juntos. Então aqui com o Rafael Yost e a Maria Cristina conversando sobre o conservadorismo. Eu perguntei no final do último bloco, é possível resgatar a alta cultura, trazer isso para dentro da escola, falar sobre valores, sobre princípios, restaurar essas bases? Vocês acreditam que dá para fazer esse trabalho? Eu tenho certeza, por exemplo, tu já está fazendo aqui com os nossos telespectadores. Isso é fundamental. Eu até coloco que eu fui ver um concerto que aconteceu ali no Moinhos de Vento com uma orquestra de crianças, crianças todas que eram de vilas, que foram devidamente instruídas e tocam excelentemente instrumentos musicais e alguns até adaptando, né, um instrumento mais sofisticado a um batuque, ficou tão bonito, a uma batida. Ou seja, a alta cultura sempre é possível desde que ela possa ser difundida, desde que tenha instrutores para isso. E isso foi roubado da sociedade. Nossa sociedade deveria reclamar que foi lesada por esses ideólogos esquerdistas e revolucionários, porque para eles é importante que seja uma população cativa. Só assim as mentiras que eles contam podem ser levadas a sério. Mas quando tu consegue levar para a sociedade cultura, ela muda. Sabe, ela tem uma outra visão, ela tem uma nova forma de ver o mundo e isso é fundamental. Pode sim e deve ser popularizado. Mas acho que é estratégica, é por isso mesmo claro, que ela é destruída e afastada da sociedade, porque a cultura ela é transformadora. E quando tu te apropria da cultura, como a esquerda fez, transformando ela apenas num objeto de ativismo político, destituindo o caráter de harmonia, da beleza, do falar o espírito, e transformando apenas numa forma de ativismo, militância de alguma causa, tu tá destruindo uma parte da cultura. Eu não estou aqui dizendo que performances e formas modernas de arte não tenham nenhum valor, não é isso. Eu venho de uma família de artistas. Eu estou falando aqui que tu destituir e dizer este tipo de cultura não serve, isso aqui nós vamos botar tudo lá para fora e não se fala mais nisso, isso é uma perda de uma parte muito importante, que as pessoas deveriam ter acesso, até para julgar o que elas preferem, né? Para fazer escolhas conscientes, livres, porque ninguém pode escolher de forma livre o que não conhece. Exatamente. Então, sem dúvida, isso é fundamental. Para citar, então, um homem morto europeu branco, que é daqueles que hoje em dia parte da cultura de esquerda acha que não deveria mais ter voz, ele escreveu, certa feita, um personagem que era um príncipe da Dinamarca. E ele dizia que um homem pode sorrir e ser um vilão. E isso é uma coisa que... não vai dizer o nome do autor? William Shakespeare. Mas tem que dizer, né? Pelo amor de Deus. Contos extraordinários. Shakespeare era um autor que passava justamente uma sabedoria, aliás, um insight sobre a natureza humana que eu acho que
não só a maioria das pessoas nunca alcançou como nós perdemos. Nós avançamos tanto na ciência e ele conseguia enxergar na alma humana, e independente de cor. Ele escreveu Otelo, que era um mouro, ele escreveu sobre a Grécia Antiga, no Sonho de uma Noite de Verão. E, no entanto, ele enxergava coisas eternas e perenes sobre a natureza humana. E eu vejo essa geração que posta o tempo inteiro fotos sorridentes no Instagram, fotos sorridentes emoldurando um comentário totalmente descomprometido e confortável, falando a opinião que é a da moda sobre, sabe, virtual signaling, demonstrando isentismo e superficialidade. Isso, uma virtude barata. E eles sorriem e são vilões, infelizmente. E eu acho que o grande desafio do conservadorismo é fazer o que eu acho que o Peterson tem feito, que é traduzir para uma geração que não foi criada no meio da cultura judaico-cristã, dessa tradição e desses valores, traduzir para um pessoal que foi criado no cientificismo materialista, o porquê que esses valores ainda assim são os melhores que existem, produzem os melhores resultados, uma sociedade mais próspera, justa e correta, e tornar novamente empolgante. Isso é uma coisa que o Peterson faz muito bem. Ele não fala, ele não dá direitos, ele não diz, olha, tu tem direito a isso e aquilo. Ele diz, olha, tu precisa assumir responsabilidades. O sentido da vida está em tu assumir responsabilidades, tu assumir esse peso e tu vencer, tu conseguir esse senso de valor pessoal por tu assumir o maior peso que tu puder, justamente para os outros ao redor de ti não terem que carregar isso. É uma evolução da maturidade. Exatamente. E é o que o Burke dizia, é tu ser um elo entre os teus antepassados, aqueles que suaram e sangraram para te trazer aonde tu tá, e tu deixar um mundo melhor para aqueles que vão vir ainda por nascer. Isso é importante, é um compromisso com as futuras gerações, né, que é muito importante. E quando tu coloca esse elo da responsabilidade, tu não ser um eterno adolescente, que só busca a felicidade imediata, no tempo presente, sem planejar o futuro e destruindo o teu passado. Né? Então, esse é o espírito conservador. Até porque a adolescência é uma fase. E depois ela passa. Tem uma Com fase, sorte ela passa. Santo Agostinho, eu tenho quase certeza que é de Santo Agostinho. Para conseguir maturidade, o homem necessita de um certo equilíbrio entre 3 coisas: talento, educação e experiência. Então, o tempo também é responsável por burilar a nossa alma. Eu acho que até a gente não falou numa coisa que eu acho também importante. Por exemplo, o psiquiatra Carl Jung, ele dizia que a nossa estrutura psíquica, em um determinado nível, ela tem uma parte que é coletiva, é como se fosse um inconsciente coletivo. E ele observou durante todo o trabalho que ele fez com os pacientes que há um mecanismo interno na maioria das pessoas que leva para um aperfeiçoamento. Então, quando tu rouba a possibilidade das pessoas, por exemplo, tu citasse Shakespeare, Macbeth é um espetáculo também, mas que é a inveja no Macbeth. Tu vê a destruição de uma pessoa pela inveja. O que eles incutiram muito nessa nova juventude? Judiaria, mas é verdade, a inveja. Você não precisa fazer nada, o cara tira dele. Ressentimento. Ressentimento. Uma geração de ressentidos e frustrados. Exatamente. Isso entra em choque com aquela disposição interna que Jung constatava que é de uma melhora pessoal. Então, isso tem que ser resgatado. Isso o conservadorismo faz. Então, gente, olha só, a gente está encerrando. Eu espero que quem nos acompanhou até aqui tenha pelo menos visto que o conservadorismo não morde, o conservadorismo não assusta, que busquem mais informação a respeito se quiserem se aprofundar. Tem um monte de autores novos aí, tem um monte de material no YouTube, são vastos os materiais, e torço que tenha sido útil o debate de hoje. Num oferecimento, programa de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Eu deixo uma boa noite para vocês,
Um até amanhã, chamando para o programa de amanhã, que nós vamos ter o debate aqui sobre a lava-toga com o senador Lazier Martins e o doutor Diógenes, que é o presidente da terceira vara criminal. Terceira Câmara Criminal do Rio Grande do Sul. Vai pegar fogo aqui. Vai pegar fogo. Boa noite. Boa noite. Cruzando as conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais.